Minha irmã, meu irmão, continuamos o caminho quaresmal. Queremos celebrar as festas pascais com o coração purificado. Acolhemos as indicações dos exercícios quaresmais, esmola, jejum e oração. Estamos dispostos à penitência, que fortalece o coração e nos coloca mais firmes no seguimento do Evangelho de Jesus Cristo. Ressoa em nossos ouvidos a palavra da profecia de Joel. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Que a escuta diária da palavra de Deus ajude você e a mim a nos convertermos e promovermos o cuidado com as pessoas, com os irmãos e com as irmãs, e com a criação ou nossa casa comum, expressão da nossa comunhão com Deus que nos chamou à vida. Prepare-se para escutar a palavra de Deus, orando comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaá. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Prezada irmã, prezado irmão, o trecho de Gênesis, hoje proclamado, narra um dos eventos mais dramáticos na história de José, com implicações teológicas profundas.
No versículo 3, somos introduzidos à figura de José, o filho preferido de Jacó, que recebeu de seu pai uma túnica multicolorida. Este presente simboliza a posição especial de José na família e se torna o estopim para o ódio crescente de seus irmãos, que não toleram a preferência de seu pai. A túnica é um sinal visível da diferença que separa José dos outros irmãos, sendo, portanto, um símbolo de privilégios e de um amor paternal exclusivo. Esse favoritismo exacerba o ressentimento dos irmãos e aprofunda a divisão familiar. No versículo 4, vemos o ódio declarado dos irmãos por José. O texto descreve que, ao verem que seu pai o amava mais do que a eles, seus corações se encheram de inveja e ódio. A relação conturbada entre José e seus irmãos é marcada pela incapacidade dos últimos de lidar com o amor paterno que José recebe. Esse ódio é a chave para entender que as ações subsequentes que culminarão em um grave pecado contra José. Nos versículos 12 e 13, Jacó envia José para encontrar os irmãos que pastoreavam as ovelhas em Siquém. Um movimento que se mostra fatídico, pois é nesse momento que seus irmãos, sozinhos, arquitetam o mal. A decisão de Jacó de enviar José pode ser vista como uma demonstração de confiança, o que sublinha a bondade paterna, mas também evidencia a ingenuidade de Jacó ao não perceber o quanto seus filhos eram consumidos pelo ódio. A ausência de Jacó torna José vulnerável aos seus irmãos invejosos. Nos versículos 17b a 28, os irmãos, ao verem José se aproximando de longe, tramam inicialmente sua morte. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, intervém para impedir o assassinato e propõe que o coloquem numa cisterna. Esta tentativa de salvar José é frustrada pela ação de Judá, que, ao perceber a chegada de uma caravana de ismaelitas, sugere que vendam José como escravo, reduzindo sua vida a um simples objeto comercial. Os 20 ciclos de prata pagos pela venda de José representam um valor mínimo atribuído à sua vida, um sinal de desprezo e de traição por parte de seus irmãos. Assim, o ato de vendê-lo se configura como uma profunda injustiça e uma quebra de confiança familiar. Teologicamente, este episódio pode ser interpretado à luz da providência divina. Embora as ações dos irmãos sejam motivadas pelo pecado da inveja e do ódio, Deus usa essas circunstâncias para cumprir seus planos. O sofrimento de José, ao ser vendido como escravo, abre caminho para uma trajetória de ascensão que culminará em sua posição de poder no Egito, onde ele se tornará um instrumento de Deus para salvar sua vida da fome, como consta em Gênesis 45. Este evento revela como Deus, apesar do mal humano, conduz a história para um propósito maior. Além disso, a história de José antecipa a figura de Cristo, que também seria rejeitado e traído por seus próprios, mas por meio de sua humilhação e sofrimento, traria salvação para muitos. José, como um tipo de Cristo, nos ensina sobre a redenção que pode surgir das mais dolorosas injustiças. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade,
A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.